Boa tarde, Brasil! Boa tarde, mundo! Boa tarde, esposas! Tudo bem? Vamos chegando. Para a nossa live de número 4, a penúltima live do nosso caminho. Bora lá, bora lá. Vamos para a nossa penúltima live, a live de número 4, esposa e suas emoções. A esposa e as suas emoções. Então a gente começou falando de o papel da esposa, sair não é uma opção. Ontem nós falamos de meu lar, minha responsabilidade, e hoje nós vamos falar então minhas emoções, minha responsabilidade, né? O que eu sinto, o que eu extrapolo é minha responsabilidade. Oi, Aline, Nayara, Lili, tudo bem? Vamos lá. Vamos começar? Lembrando que a live de ontem vai sair do ar logo depois dessa daqui. Se você quer pegar os materiais, quer pegar o resumo, quer ouvir os áudios das lives, tá lá no grupo. Então eu te recomendo que você vá lá pro grupo, adiciona lá também, que lá eu consigo enviar mais material. Como aqui não tem arrasta pra cima, né? Se tivesse arrasta pra cima, seria tudo aqui. Como não tem arrasta pra cima, a gente precisa dar uma direcionadinha para um lugar que a gente consiga depositar o conteúdo. Vamos lá então. Eu quero conversar com vocês hoje sobre a emoção das esposas. Sobre nossas emoções, nossa responsabilidade. Então a gente sabe que só pelo fato de a gente ser mulher, a gente já tem as emoções diferentes, afloradas. Não é diferente. Homens e mulheres lidam com as emoções normalmente de forma diferente. Então assim, eu não quero dizer, não, mulheres são descontroladas. É isso que eu quero que você entenda, que não tem nada a ver. Uma esposa, ela precisa ter o seu coração levado ao Espírito Santo. Então assim, não é normal uma esposa ser descontrolada, não é normal você gritar. A gente muitas vezes acostuma e a gente não sabe a diferença do normal e do comum. Tem muita coisa que é comum, mas não necessariamente é normal. Então eu quero dizer assim, um marido e uma esposa gritarem, brigarem, discutirem, de berrar, é comum, mas não pode ser normal, porque passa por uma linha de falta de respeito. Né? Um marido não ser gentil com a esposa é comum, mas não é normal. Uma esposa que não cuida do seu marido é comum, mas não é normal. Um marido que lida com pornografia e finge que não é nada, que não tem problema nenhum, até pode ser comum, mas não é normal. Uma esposa que, enfim, vários pontos, né? Não ter relação, né? Não ter um casamento quente, não ter fogo no casamento, até pode ser comum com as suas amigas, mas não é normal. Não é normal. Não é normal ter um casamento onde vocês não se completem fisicamente. Pode ser comum. Mas é que assim, todas as minhas amigas passam por isso. E aí você se acostuma. Você começa a entrar numa onda de um casamento mediano, medíocre, porque você se conforma com o que é comum. E hoje eu quero que você pense num casamento normal. Um casamento normal, ele cumpre o seu propósito de espalhar e espelhar a glória de Deus. Um casamento normal é composto por duas pessoas que se amam e se respeitam. Um casamento normal é um casamento onde o casal se ama e busca o bem do outro. Um casamento normal é um casamento onde tem sexo, onde tem paixão, onde tem pele, e isso é um casamento normal. Um casamento normal é quando o marido e a mulher são o centro e os filhos vêm ao redor. Não é quando o filho é o centro da casa, quando o filho é o chefe da casa, quando o filho é o comandante da casa. Isso não tem nada de normal. Eu quero te levar a pensar o que é um casamento normal, não necessariamente o que é um casamento comum. Mas é normal, todo mundo sai sozinha. Meu marido merece dar uma saída para beber.
Até pode ser comum e até pode ser uma exceção, mas pessoalmente para mim isso não é normal. O meu marido ter mais prazer em ficar na rua do que comigo. O meu marido não ter hora para chegar. Outra coisa que é muito comum e eu quero te perguntar. É normal o seu marido ter mais prazer de ficar no trabalho, ficar com outras pessoas do que ficar com você? Gente, até pode ser comum, mas isso não pode ser normal. Não tô dizendo que se o marido fica até tarde, ele não quer ficar com você. Às vezes existem várias necessidades. Mas assim, a gente tem que entender que tem muita coisa que a gente se acostumou, mas que não é normal. Outra coisa que eu quero dizer que não é normal é essa correria e essa agitação que a gente vive. Essa angústia, ai, não tenho tempo pra nada, meu Deus do céu, não sei o quê, porque eu tô sempre correndo, porque eu tô sempre precisando fazer algo mais, eu preciso pegar uma renda extra, eu preciso não sei o quê, porque eu quero pagar a festa de aniversário, a festa de aniversário é R$ 49,90 por pessoa, e eu preciso comprar tudo que meu filho quer, e meu filho quer um barco do pirata que custa R$ 400, e já é Natal, e eu preciso dar isso pra ele. Essa correria, ela até pode ser comum, mas ela não é normal. Não é isso normal que Deus desejou pra gente. Na verdade, eu falo isso muito e vou falar aqui mais uma vez. Se Deus quisesse que a gente tivesse mais tempo, Ele tinha nos dado mais horas. Então essa correria, ai, meu dia tinha que ter 30 horas. Não, isso não é verdade. Seu dia tem quantas horas Deus quis te dar? Talvez você precisasse fazer menos coisas. Talvez você precisasse ter menos responsabilidade. Ou ainda criar menos expectativa. Então, às vezes, você não tem vida de relação, de pele, porque não tem tempo, porque no final do dia você não sobrou nada para o marido. Você já trabalhou, você já cozinhou, você já fez isso, já fez aquilo, já falou com a amiga, você entregou para todo mundo e quando chega o seu marido, ele recebe o bagaço da esposa, né? Você se produziu toda linda para ir trabalhar, de noite você tá esgualepada, jogada, como quem, né? O bagaço. Então, o mundo suga o nosso suco e devolve o bagaço para a família. Mas isso não é normal. Isso pode ser comum, mas isso não é normal. Então, o meu desafio hoje é, esposa, o que é um casamento normal para você? É você que vai dizer, não sou eu. É você que vai dizer o que é um casamento normal, mas que foge do comum. Então, essa nossa correria, essa nossa pressão de tempo, eu não tenho tempo nem para me olhar no espelho. Não, eu não me maquio porque não tem tempo. A gente não tem tempo para nada. A gente tem tempo para nada, sabe por quê? Porque a gente vive uma busca constante de um coração incontente. Então, uma esposa que tem as suas emoções dominadas pelo espírito, ela precisa lidar com o seu coração descontente. Ela precisa lidar com o seu coração que muitas vezes é descontente. Então, eu quero que você pare e avalie, esposa, mulher, mãe, como é que é o seu coração? Talvez você está vivendo uma corrida dos ratos, uma roda dos ratos, por conta de um coração descontente. Então eu quero primeiro dizer que a gratidão, um coração grato, não é algo natural. O nosso algo natural é focar no que é ruim. Isso é o natural, essa é a nossa raiz pecaminosa. Então o incontentamento, o coração descontente, ele carrega junto de si a ingratidão. E a ingratidão carrega junto de si um monte de desequilíbrio emocional. Né? Você não conseguir ser contente naquilo que Deus tem te dado, você não conseguir ver beleza naquilo que você tem vivido, você não conseguir viver o presente porque você está sempre esperando o futuro ou vivendo no seu passado. Você não estar estabelecida no seu presente tira muito, muito, muito do seu equilíbrio emocional. Então, assim, você quer ser uma esposa equilibrada? Esteja no presente. Não esteja no que você vai fazer depois. Olá, tudo bem? Não esteja no que você vai fazer depois e nem no que você vai fazer antes. Nem o que já foi feito. Porque ontem. Não, ontem já acabou. O que eu posso fazer hoje? Então, uma esposa que consegue administrar suas emoções, ela vai passar a viver o hoje. Ela tem noção que é um casamento normal. Ela tem noção o que ela precisa, o seu tempo, quais são as suas prioridades. Isso é uma coisa que eu li hoje no livro e achei bem curioso. Vocês sabiam que essa palavra prioridades é uma palavra do século XX? Até antes do século XX, mais ou menos depois da Primeira Guerra Mundial, não existia prioridades. Não existia o S no final, era só prioridade. Porque se entendia que você tinha uma prioridade. Aí, né, entra a Primeira Guerra e tudo aquilo e passa a ser prioridades. Ou seja, você dá conta de várias umas coisas. E daí a gente passou a viver nesse mundo descompassado que a gente vive hoje.
Entende? Não existe como ter várias primeiras coisas. Não tem isso. É uma primeira coisa. Então, muitas vezes o nosso tempo tá lotado de coisa. A gente não tem remido bem o nosso tempo. A gente não tem aproveitado as oportunidades. A gente não tem sido mordomas porque a gente não tem uma prioridade. A gente não sabe o que é. A minha prioridade é minha família. Ah, é minha família. Aí você fica com os seus filhos e chega pro seu marido ao bagaço e aí não existe prioridade na família, existe a prioridade de fazer o que os seus filhos querem, obedecer os seus filhos. Então, o que eu quero dizer pra você é assim, ó, a mulher, para ter um equilíbrio, ela tem que ter clareza de qual é a sua prioridade, para onde ela está caminhando. Quando ela consegue enxergar para onde ela está caminhando, ela vai dizer, isso faz parte, isso não faz parte, isso é importante, isso não é importante. Aí a gente tem tempo para tudo que é importante. E quando a gente tem tempo para tudo que é importante, a gente começa a ter as emoções mais equilibradas, porque a gente volta a desenvolver o contentamento. Eu fiz isso porque isso era importante para mim, porque estava estabelecido e eu estou contente com o resultado. Porque o coração descontente, o coração que não consegue ver o contentamento, ele está sempre procurando um problema. Aí eu vou te perguntar, é um treino, mas quando você lava a louça, você reclama da louça ou você agradece por ter comida, ter gente em casa? Sabe, eu tenho uma amiga que ficou viúva há pouco tempo e muitas vezes eu choro quando ela compartilha alguma coisa, né? Eu fico pensando hoje, se acontecesse alguma coisa com a minha família, eu ia me lembrar com saudades da pia cheia de louça. Né? Eu só tenho uma pia cheia de louça porque eu tenho um monte de gente para comer na mesa. E várias vezes eu tenho tentado ser grata quando tem a casa bagunçada, brinquedos bagunçados. Nem sempre eu consigo, tá, gente? É um exercício constante. Mas como é que você tem olhado o seu lar? Como é que você tem olhado as suas coisas? Como é que você tem olhado as suas responsabilidades? Você tem visto o problema ou você tem visto a gratidão e a solução? Você tem sido contente por poder guardar os brinquedos do seu filho? Você tem sido contente pelos filhos que Deus tem te dado? Ou você tá ali, ó, né, remoendo, ou que nem o povo, né, com saudades do Egito, onde nós éramos escravos, né, com saudades do tempo que era diferente. Então, se você não se instalar na realidade, você vai ficar sempre à mercê das suas emoções desequilibradas e aí vai encher de descontentamento. Então, o meu convite para você está mais do que na hora de você ter clareza para onde você está andando. Qual é a sua prioridade? Então, essa vida comum, cheia de angústia, cheia de medo, cheia de desamor, cheia de desatenção. Quando foi a última vez que você olhou profundamente nos olhos do seu marido? Quando foi a última vez que você olhou nos olhos dele por 1 minuto, 2 minutos, só você e ele, olho no olho? Quando você olhou para ele com intencionalidade? Olha o spoiler de amanhã. Olhou para ele com intencionalidade. Quando você decidiu amar ele pela última vez? Quando você apreciou o seu marido? Né? E aí a gente vive numa correria que a gente não tem tempo para aquilo que é essencial, mas quer ter casamentos extraordinários, porque a gente pula o ordinário, né? Então eu quero dizer assim, ó, quando a gente tem um coração descontente, eu gosto quando o Spurgeon fala que o descontentamento, ele começa na nossa mente e não nas nossas posses. Se você não aprender a ter um coração contente no pouco, não vai ser no muito que você vai aprender, porque o coração contente é um exercício, é uma prática, né? Eu gosto da expressão, agora eu vou fazer do frescobol no casamento, né? Aprendi com o Davi Murray já há muito tempo atrás. Então, o frescobol, o que é diferente do tênis? O frescobol, o teu objetivo é que o outro acerte e te devolva. Então, é um jogo de frescobol. Agora, eu não sei se vocês já jogaram frescobol, mas eu sou ruim demais. Daí, quando eu tava, que eu não tinha as crianças, que eu te brincava na praia, eu tava começando a ficar boa. Era um treino, a paciência do Cris, treino, dava pra dar umas boladinhas ali, sem, né, bater pá, bonitinha, assim, às vezes você até instalava, pá, né, tão legal. Só que hoje, se eu for pegar uma raquete pra jogar, acho que vai ser horrível, porque eu destreinei. Então, mesma coisa que o frescobol é o casamento, e mesma coisa que o frescobol é a nossa mente. Se a gente destreinar ela de ser contente, ela vai pro incontentamento e pra ingratidão rapidinho, porque esse é o natural dela, é viver o descontentamento e a ingratidão. Agora, vamos lá, gratidão não é dizer obrigado, tá, gente? Gratidão não é dizer obrigado, dizer obrigado é educação. Né? Gratidão não é você lá agradecer a Deus por tudo que Ele tem te dado. Não, isso é uma prece. Gratidão procede do coração. Você já chorou de gratidão? É muito legal, é muito gostoso a tua emoção. A gratidão é tanta que você se emociona diante de Deus, diante do seu amigo, sozinha, né? Você se emociona, porque a gratidão, ela provém do coração grato.
E quando a gente começa a entender, eu sei qual é a minha prioridade, eu sei para onde eu tô indo, eu tô ensinando as minhas emoções, eu tô doutrinando as minhas emoções para onde eu tô indo, a gente começa a ver os problemas de forma mais leve, porque a gente entende que 90% dos nossos problemas é simplesmente a vida. Ai, porque essa luz caiu, ai, bem hoje, olha, tá de perseguição. Não, a luz caiu, a companhia de luz nem sabe quem tu é, não é perseguição nenhuma, né? É simplesmente a vida, a luz parou, a internet caiu, é simplesmente a vida, a internet caiu. Né? A gente tem que parar de achar que a gente é o centro do mundo e que os problemas acontecem com nós. Os problemas acontecem porque isso se chama vida. E quando você entende no seu casamento que é vida, hoje seu marido chegou e não te deu 2 beijos, te deu 1 beijo. Ah, o que aconteceu? Não, ele pode ter um problema no trabalho, você vai lá e dá 3 beijos nele e tá tudo bem. Então eu quero dizer que as nossas emoções, queridas amigas mulheres, elas precisam ser cativas ao espírito e direcionadas pela clareza do seu propósito. Ou você vai deixar o mundo, as suas amigas, o seu trabalho ficar com o seu suco e vai trazer de volta para casa o seu bagaço. Então o meu desafio para você é: qual é o suco que você tem entregado? Viver a gratidão no casamento transforma. Quando foi a última vez que você disse obrigado para o seu marido? Qual foi a última vez que você verdadeiramente amou o seu marido? Mulheres, dominem as suas emoções. Casamento é uma decisão radical, sim. Agora eu sou dele, né? Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Ou seja, minha querida, a gente se entregou e é uma decisão radical, sim. A partir de hoje não sou sobre mim, é sobre ele. E qual foi a última vez que você viveu dessa forma? Qual foi a última vez que você agradeceu? Qual foi a última vez que você o respeitou de verdade? Qual foi a última vez que você declarou a sua admiração para ele? Qual foi a última vez que você não descarregou o seu lixo emocional em cima das pessoas que você mais ama? Porque o que acontece? O mundo vai, coloca, a gente chega em casa e a gente transborda aquele lixo emocional, aquela frustração, aquela revolta, aquela inveja, aquele monte de pecado que foi colocado, né, que a gente foi deixando crescer em nós durante o dia. A gente chega em casa e gospe, e derrama sobre quem a gente mais ama. Lembre-se sempre, minhas queridas, nem a sua família, nem Deus é alvo do seu lixo emocional. Deus tem que ser agente da transformação, a gente tem que entregar o nosso coração para Deus para que o lixo emocional não cresça, para que o nosso lixo baseado no pecado não cresça. E o seu marido não deve ser jamais alvo do seu discurso. Ah, mas eu tô de TPM. Querida, a TPM é sua, resolva o seu problema. Toma remédio, faz dieta, faz low carb, eu não sei. Mas a TPM é sua, resolva, ele não tem culpa disso. E se você extrapolar com ele, vai lá e peça perdão. Vai lá e peça perdão. Ah, mas é que ele faz comigo, eu não tô falando com ele, eu tô falando com você. Certo? Então assim, eu quero que a gente pare para avaliar e para fechar isso aqui. Quando você conversa com o seu marido, a sua fala é sábia? Ele encontra valor naquilo que você fala? Ele encontra em você uma mulher que teme ao Senhor, ou ele encontra alguém que fica lá cacarejando? É um desafio, gente. Eu não falo isso porque é fácil, nem porque eu já passei. Essa eu não passei. Essa fase eu tô ali lutando pra passar no videogame, né? Essa fase ainda nem sempre eu consigo. Não é natural, é intencional. Outra coisa que eu quero te perguntar: o que passa na sua cabeça? Quais são os pensamentos que enchem a sua mente? São pensamentos de gratidão? Tudo que for bom, tudo que for puro, tudo que for de boa fama, tudo que for agradável, é isso? É algum valor? É isso que deve ocupar a nossa mente. E o que tem ocupado a sua mente? Enquanto você não doutrinar a sua mente a pensar naquilo que é santo, naquilo que é bom, naquilo que é agradável, naquilo que é de boa fama, é muito mais fácil pensar na ingratidão, no descontentamento e no lixo. E outra coisa que eu quero te convidar é que o desrespeito jamais pode fazer parte do seu casamento. Sabe, Deus disse que para o homem que ele tem que proteger e sustentar. E ele diz para a mulher que ela tem que ser submissa e que ela tem que respeitar. Respeitar o nosso marido. Gente, muitas vezes você vai começar a entender que quando você parar de brigar e simplesmente entregar para ele o respeito, as coisas vão acontecer. Quando ele se sentir respeitado, admirado por você. Não tô falando sobre linguagem do amor, tá? Existe mas não qualquer homem. Ele precisa ser respeitado do mesmo jeito que nós precisamos ser amadas. Os homens precisam ser respeitados. E não, a gente não respeita um homem gritando com ele. A gente não respeita um homem desvalorizando ele. A gente não respeita um homem comparando ele com outro. Talvez você diga: ai, Dani, ninguém faz isso. Amém, glória a Deus.
Né? Se essa não é a sua realidade, eu fico muito feliz, mas eu acredito que seja a realidade de muitas. Então, assim, como a gente tem reagido e como a gente tem vivido no nosso casamento, como é que tem sido as nossas emoções. E o meu desafio para você é: não jogue o lixo emocional na vida do seu marido. Não jogue o lixo emocional sobre o seu marido, não jogue as suas frustrações em cima do seu marido. Ah, Dani, mas eu preciso desabafar. Desabafa com papel, escreve uma carta. Você pode chorar diante deles: eu estou me sentindo assim, porque eu não sei lidar com isso. Quantas vezes eu tive que dizer para ele que eu não sei lidar com o meu egoísmo? Né? Quantas vezes eu fico frustrada com alguma coisa com as crianças, mas eu tenho que reconhecer que aquilo não é problema dos meus filhos, é problema de mim, que eu não consigo lidar com o meu egoísmo, que não consigo muitas vezes lidar com o meu cansaço, que não consigo administrar as minhas vontades, enfim. A gente tem que olhar, não dizendo que você não vai poder falar e desabafar com seu marido, de jeito nenhum é isso, mas a gente não pode descarregar sobre ele o nosso descontrole, as nossas frustrações. Certo, meus amores? Fez algum sentido pra você? Se fez algum sentido, avisa as amiguinhas, conta que essa live só vai ficar até amanhã, na hora da nossa última live. Preparem-se, a nossa última live tem tarefa, sim. Hoje são 2 tarefas. Primeira tarefa, eu quero que você pegue e escreva 40 motivos de gratidão. Você vai pegar um papel, se você tem seu bloquinho de notas, você vai escrever 40 motivos de gratidão. No início vai ser fácil, depois do 20º vai dar um pouco mais difícil, depois vai ficar dificílimo e depois vai voltar a ficar fácil. Então é um ciclo, porque a gente começa a perceber que tem coisas que a gente nem sequer olha. Então 40 motivos de gratidão no mínimo. E a outra coisa, você vai aproveitar, eu não sei como é que é a sua rotina, mas pode ser feito hoje. Você vai escrever uma carta e colocar na carteira, na mochila, na bolsa, no bolso do casaco, no bolso da calça. Você vai dar algum jeito de fazer uma surpresa para o seu marido através de uma carta. E nessa carta você vai escrever o quanto você admira, o quanto você o ama, o quanto ele é especial para você, o quanto você, enfim, os seus sonhos, os seus planos, os seus desejos com ele. E eu quero te desafiar, você escrever uma carta e surpreender o seu marido com uma carta de amor. Quando foi a última vez que você escreveu uma carta de amor? Não vale mensagem, tá? É uma carta de próprio punho, é ali, ó, escrita à mão. Eu quero que você faça esse exercício, porque quando a gente passa pelo crivo de escrever, muita coisa muda aqui na nossa mente, certo? Eu quero ver vocês, mulheres, fortes, valentes, corajosas e equilibradas, porque o Espírito Santo quer equilibrar a nossa vida e o descontrole não é natural, ele não é normal, ele pode até ser comum, mas o descontrole não é normal, certo, minhas lindas? Que Deus te abençoe, que você experimente um impulso no seu casamento para que realmente ele espalhe e espelhe a glória de Deus. Um beijo no coração, tchau, tchau!